Muito bem, estamos de volta dando sequência ao nosso encontro Mulheres com Você aqui na Imagem da Cidade, sempre às quartas-feiras, das 8 às 9 horas da noite, e as reprises ao longo da semana. E agora em pauta, o mercado de trabalho, especialmente para os nossos jovens. E aqui em Blumenau, um momento também marcante nesse 2025, nós temos aqui o programa PIT, o Programa de Iniciação ao Trabalho, e nesse caso, completando 20 anos aqui em Blumenau, uma parceria que envolve a Prefeitura e o CIE. E o meu convidado, Rodrigo José Schmidt, que é o coordenador do CIE em Blumenau e Brusque, e o CIE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola. Rodrigo, seja muito bem-vindo, tá? Muito obrigado, Denise. 20 anos do PIT, muitos jovens com a vida transformada, ou pelo menos o início desse processo profissional através de um programa como esse, né? Então, o PIT a sigla é Programa de Iniciação ao Trabalho, né? Ele foi desenvolvido há muito tempo atrás, o CIE, já pensando no desenvolvimento desses jovens no mercado de trabalho, pensou que, não é que pensou, a gente percebeu, né? Porque o nosso dia a dia, o CIE, ele faz de forma bem simples, assim, né? Bem prática. As empresas querem contratar, né? Os estudantes querem se inserir. Principalmente o estudante que está no início da carreira profissional dele, que não tem experiência, né? Que tem aquela coisa assim, todo mundo pede experiência, mas ninguém me dá oportunidade. Então, você faz esse meio, né, faz essa ponte, a empresa quer contratar, o estudante quer se inserir. Quando tu tem um estudante de ensino superior, que ele já está, ele já sabe mais ou menos o que ele quer da vida, a formação profissional dele, ele já está um pouco mais desenvolvido na parte intelectual, na estrutura familiar, né? Não na estrutura, mas assim, ele já está um pouco mais na frente no desenvolvimento técnico dele. O mercado de trabalho absorve ele melhor, né? Ele já vai quase que direcionado na área que ele quer trabalhar ou na área que ele está estudando. Mas quando tu volta para o ensino médio, aquele estudante de 16, 17 anos, que está no início, está pensando começar a trabalhar, os de 14, 15 também, então aí eles têm um pouco mais de dificuldade para se inserir, porque eles não têm muito preparo na formação pessoal deles na sala de aula. Algumas empresas não veem isso como ainda um momento, né, certo para contratar, lá para frente, quem sabe, mas eles querem, né? Embora tenha uma legislação que incentiva isso, né? O programa de aprendizagem. O programa de aprendizagem tem por uma cota lá de aprendiz para contratar para as empresas que querem. Aliás, as empresas que precisam, não digo precisam, mas que querem estar dentro da legislação brasileira sem nenhum risco, ela tem que fazer jus à contratação dessa cota. Uhum. E essa cota prevê de 14 a 24 anos, então tem um espaço ali para contratar, mas é um estudante sem experiência. Então, para deixar eles um pouquinho mais preparados, né, para ter um pouquinho mais de noção do mercado de trabalho, de entrevista, um pouquinho mais de noção assim, de como se comportar, de como se falar, a gente pensou num programa para desenvolver esse pessoal de forma gratuita, durante 60 horas. Então o PIT, que está fazendo 20 anos esse ano, foi desenvolvido com esse objetivo. Então a gente tem um programa de 60 horas, em que 30 horas é desenvolvida a parte comportamental, né? Muito principalmente a parte de fala e de comportamento na primeira entrevista. A gente inclusive simula a primeira entrevista com eles lá no programa. E depois uma parte técnica, né, bem geralzona, mas assim, a parte mais administrativa, né, para ele ter uma ideia do que é conta, o que é, né, nota fiscal, o que é entrada, saída, o que é telefone, não digo telefone, mas assim, o que é usar mais, como é que tu passa, o que é uma central, o que ele precisa saber para ele não chegar numa empresa tão cru, né, até porque eu acho que o papel maior da escola é na formação pessoal mesmo. Então, o CIE, já foram mais de 9 mil jovens durante esses 20 anos. A gente tem uma pesquisa por amostragem que mais de 80% desses jovens que passaram por esse programa estão empregados ou são empregadores já. E a gente faz isso com uma parceria com a Prefeitura, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Social, em que todos os alunos que a gente recruta para esse programa são exclusivos da rede.
né? Então todos eles passam por uma triagem no CRAS, né? Que lá eles vão ver a necessidade, o desenvolvimento, a prioridade que ele vai ser chamado. Então esses alunos que a gente atende hoje estão de acordo com a visão do CIE de uma organização o nosso maior, eu ia falar negócio, mas assim, nosso maior, o que o CIE mais sabe fazer é inserir jovens no mercado de trabalho. Mas a gente faz isso sendo uma organização sem fins lucrativos, né, beneficente da assistência social. Então, quando a gente faz um programa desse, com esse crivo, assim, né, com uma parceria tão grande com a prefeitura, que vai lá nos bairros, né, faz uma triagem, fala com a família, vê a necessidade daquela família, o quanto vulnerável ela é, e aí a gente faz um treinamento desse pessoal para depois ele ir para o mercado de trabalho, tá bem coerente com o que o CIE faz. É muito legal, muito legal. Tocasse um ponto importante, Rodrigo, é a questão da família. A gente acompanhando ao longo do ano muitas formaturas do PIT que acontecem ao longo do ano aqui, que aconteceram ao longo desse 2025, e sempre também ali a presença do aluno que passou pelo programa, mas também dos seus familiares, justamente chamando essa base, mostrando para essa base a importância que tem também um programa como esse, que depende muito também da presença da família, né? A estrutura CIE está ali fornecendo sala de aula, educador, eles têm lanche também, vão com vale transporte, mas uma parte que está ali na organização, eu no caso, dá um exemplo assim, né? Eu não estou lá, não vejo muito, mas na formatura, que aí os pais acompanham os alunos, aí tu percebe o quão rico é o programa e o quão importante é não só a parte de técnica, de formação mesmo, mas sim a evolução do adolescente dentro de casa, na relação com os pais, com os avós. Eles vão lá, dão depoimento. Inclusive a gente tem conversado sobre o grande objetivo do programa, porque o principal é preparar o mercado de trabalho e inserir ele em alguma vaga, mas também contribuir para o bom convívio, né, para a estrutura familiar, que às vezes ali não está um pouco vulnerável, e aí em sala de aula ele aprende muita coisa. Nossos educadores estão ali sempre junto com eles. A gente recebe muito depoimento dos pais que o filho era de um jeito quando começou e é outro quando está terminando, que no começo ele não queria ir e aí depois ele estava triste porque estava terminando. É muito legal assim. E deixa eu te falar outra coisa, Denise. O Santa Catarina tem uma taxa de desemprego menor que a taxa nacional e Blumenau menor ainda. Então a gente praticamente vive no pleno emprego. Mas se a gente fatiar isso, né, pegar ali essa porcentagem e colocar só na parte da adolescência e no jovem, que a gente diz que é de 14 a 24 anos, ela aumenta bastante. Ela sai ali de 2, 3% para quase 20%. Então, é importante que as empresas entendam que esses alunos que estão vindo agora, a tal da geração Z, né, eles são muito capazes, eles têm muito potencial, só que eles são diferentes. Né? Diferentes como? Então, como é que eu posso te dizer? Assim, vou nos colocar nesse exemplo. Quando meus pais saíram de casa, os teus provavelmente, a grande maioria que está nessa geração, eles saíram para conquistar coisas a mais, né? Porque no ambiente onde eles estavam, eles tinham pouco acesso, né? Então eles saíam para ter independência, para ter a própria casa, para ter um conforto só para ele, para ter acesso às coisas que eles gostariam para ele a qualquer momento, né? E aí esses que saíram tiveram os filhos, essa geração, e esses filhos agora eles já não, a casa onde eles moram já oferece tudo para eles, diferente da gente. Então a casa onde eles estão já tem internet, já tem ar-condicionado, já tem toda uma estrutura ali bem feita. Dificuldade quase zero. Mas isso não tira a capacidade deles de produção, assim, só que muda o comportamento, muda o jeito deles de se relacionar com o mercado de trabalho, com um organograma de empresa, com uma gestão de liderança, né? Porque uma coisa era quando nós estávamos na casa dos nossos pais, a gente tinha funções assim, né?
E hoje, nas casas onde eles estão, as funções já estão praticamente prontas, assim, já tem muita tecnologia ali, tem muita coisa que facilitou muito o trabalho. Então, a gente saía de casa muito mais cedo e hoje eles estão saindo mais tarde. E essa diferença de comportamento, né, essa coisa de eu não vou sair de casa agora porque se eu sair agora, a estrutura que eu vou ter é muito pior da que eu tenho em casa. Muda também o jeito deles se relacionar no mercado de trabalho. Então hoje eles são muito mais imediatistas, né, são muito mais... eles têm um pouco mais de dificuldade de entender o papel dele dentro da empresa, principalmente de que existe ali uma chefia, né, uma relação de autoridade, de entrega de compromisso e prazo, que durante a vida deles não foi muito trabalhado, né, como no nosso caso foi. Então, tu imagina assim, que tem uma boa parte da fatia do mercado hoje contratada nas lideranças eram dessa geração, que tinha um entendimento muito claro sobre prazo, né, sobre compromisso, sobre horário, né, e hoje assim tu tem muito aquela coisa do home office, né, do contato rápido, eu aqui e tu na tua casa, não é a gente se encontrar num lugar só. Então isso muda muito o comportamento do jovem. Hoje a empresa precisa, o C tem uma coisa muito legal, a gente hoje está com trilhas de formação de liderança, né, para que o supervisor do estagiário, o coordenador do estagiário ou do aprendiz tenha assim algumas ideias, né, ou novas metodologias para entender como é que ele pode se comunicar, como é que ele pode passar as atividades para os coordenadores ou para os liderados dele, que não vai ser igual ao que ele faz com os funcionários que ele tem há 10, 12 anos de casa, né, que às vezes eles vão ser um pouco mais arredios, não vão entender um pouco muito assim aquele autoritarismo que a gente tinha, né, de pai e mãe. São novos tempos, é uma nova leitura, Sim. mas sem perder aquela essência das responsabilidades, só que são diferentes olhares. Eu te falo por experiência própria, porque lá no CIA a gente também contrata, né? Então, eu percebo assim, quando a gente contrata alguém, né, de contratar uma psicóloga para ser a coordenadora do recrutamento e seleção, a gente é uma pessoa formada, mas quando a gente traz um estagiário, hoje assim a nossa comunicação tem que ser muito mais assertiva, né? Tu tem que ser muito mais claro, tu tem que assim, principalmente o nosso compromisso de saber que ele entendeu o que tu queres que tu faça é maior. Antes a gente pegava mais, assim, até porque já tinha não mudava muito assim a relação de liderança em casa, vamos dizer assim, no trabalho, né? Hoje assim eles são mais, como eles são muito conectados, a relação deles está muito online, está muito, até uma coisa engraçada assim, porque a gente escrevia muito, né? A gente escrevia muito, então a gente era acostumado a se expressar e falar de uma forma. Como eles escrevem menos hoje, e com muito mais gíria e muito mais assim, eles... Muito mais passando a tela, né? Eles abreviam muita coisa, né? Então a comunicação deles ficou mais estrita, assim. Consequentemente, menos comunicação, menos entendimento, né? Então, tu imagina esse choque, né? Gestores com muito tempo de trabalho, com muito sucesso na carreira, muito sucesso inclusive em liderar outros coordenados, de repente chegou uma galera, uma juventude assim, totalmente diferente. E esse cara que teve muito sucesso tá precisando entender que ele vai ter que, né, se atualizar um pouco ou mudar um pouquinho assim a forma dele liderar e se comunicar com esse pessoal, para eles produzirem como antes o pessoal que chegava a produzir, e eles vão produzir. E o CIE está atento a isso. Ah, sim, com certeza. Está atento a isso, está também se preocupando com essa nova formação e, ao mesmo tempo, estreitando essa relação, sendo a ponte entre as empresas e os alunos, porque a gente tem a questão do pitch, a gente tem também a questão do estágio. E do aprendizagem. E do momento de aprendizagem também, que tudo isso passa como se o pitch CIE. formasse para ele buscar uma vaga de estágio ou de aprendiz. O CIE hoje trabalha, a gente insere jovens no mercado de trabalho. Esse é o nosso trabalho de forma bem simples, assim, né?
é inserir jovens no mercado de trabalho. A gente faz isso por intermédio de 2 programas, pelo programa de estágio e pelo programa de aprendizagem. Então, pelo CIE, ele só vai ser inserido como estagiário ou como aprendiz. Mas ao entorno desses programas, a gente tem outras ferramentas, o PIT, né, tem oficina socioeducativa, tem essas trilhas que a gente está oferecendo, primeiro para os nossos parceiros, a gente está desenvolvendo também para parceiros, para os estudantes, para que eles consigam, né, não é mais, o CIE hoje não é, a gente se entende como um parceiro estratégico para a empresa, né, para a necessidade dele de formar novos colaboradores, né, de reoxigenar o quadro de colaboradores deles, né, de trazer esse pessoal novo para o mercado de trabalho, né. Tu deves escutar, até os entrevistados que devem vir aqui, ou, né, no teu próprio dia a dia, que não consigo mais contratar ninguém. Né? Tá difícil, né? Manter a equipe, não consigo, fidelizar um profissional. Isso é real mesmo, assim, não é, ninguém está valorizando isso, isso realmente é real. Primeiro porque esse pessoal novo, ele está buscando uma vaga muito diferente do que a maioria dessas empresas tem a oferecer. Então, esse pessoal mais novo, mais conectado, ele está querendo, ele vai ter mais dificuldade de pensar em trabalhar sábado e domingo, naquelas escalas 6x1, né, ou de focar, eles vão ficar mais, porque isso é uma coisa que eles aprenderam dentro de casa. Antigamente não, né? Antigamente tu saía, tu ia trabalhar no shopping, trabalhar, porque tu queria sair de casa, então isso é uma realidade que tem que ser compreendida. Para que a gente... momento experiência, 3 meses, 30 dias, era muito honrado realmente esse período. E hoje em dia não deu certo, 1 semana, 2 semanas. Sim. Vamos para a próxima. Até para que a gente não tenha quase, eu não digo um colapso assim, mas porque a gente não tenha assim um problema meio eu ia dizer institucional, mas eu acho que colapso é mais perto assim, de falta de mão de obra específica, né? Porque o CIE tem muito estudante procurando vaga, a gente tem estudante, né? Mas ela é ali, porque, por exemplo, assim, para vaga para as vagas normais, né? Administração, pedagogia, né? Contabilidade, pedagogia bastante assim. A gente sempre vai ter vaga a oferecer e tem estudante procurando. Mas vagas mais específicas que o comércio busca muito, esse aí a gente precisa começar a pensar em formar. Né? A empresa precisa começar a pensar assim, agora eu vou precisar investir um pouco na formação desses alunos para trabalhar comigo no comércio. Você fez importantes reflexões, uma leitura realmente precisa dessa relação que a gente está vivendo hoje no mercado de trabalho, com esses jovens sendo inseridos. Está terminando o nosso tempo para poder acompanhar o trabalho de vocês aqui em Blumenau, a localização do CIE e, claro, também nas redes sociais. Sim. Muito ativo também o CIE, né? Sim. Assim, o CIE, no nosso portal, ciesc.org.br, é sempre importante colocar CIESC. Como o CIE é nacional, né, vai ter CIE-SP, vai ter CIE-RJ, vai ter CIE-PR, então é importante colocar ciesc.org.br para tu acessar o site do CIE Santa Catarina. Lá tu vai achar tudo que tu precisa, tanto empresa, estudante, o estudante que quer se candidatar, o estudante que já é estagiário, o estudante que já é aprendiz. O nosso portal é muito completo, ele vai conseguir tudo que tem lá. Então, essa é uma maneira. A outra maneira é a nossa estrutura aqui em Blumenau. A gente está na Rua Nereu Ramos, 105. É uma estrutura muito legal, né? A gente tem uma equipe técnica ali pronta para te receber. E a gente funciona das 8 às 5 sem fechar para o almoço, de segunda a sexta. Sempre que quiser passar lá, fazer uma visita, tanto empresa como estudante, é só aparecer lá que vai ter uma equipe pronta para te atender. Muito bom, Rodrigo, tê-lo aqui conosco hoje aqui. Eu que até agradeço. uma próxima oportunidade para a gente dar sequência a essa nova visão do mercado de trabalho, tá bom? Obrigada, tá? Eu que agradeço. Gente, intervalo comercial e agora sim, tá? A gente vai então na volta do intervalo comercial trazer a bênção do bispo aqui de Blumenau e, claro, viver esse momento aí de final de ano, clima de Natal, clima de Ano Novo, já fazendo parte aqui, ó, do nosso ar, da nossa respiração. Eu volto já, tá?